O pastor presbiteriano, autor de livros relativamente conhecido, Kevin DeYoung, tem um livro muito bom chamado Uma Brecha em Nossa Santidade. E nesse livro, Kevin DeYoung começa falando sobre algo que talvez você não precisasse ler o livro dele para entender. Talvez olhando para a sua própria vida, talvez olhando pela situação da igreja, você possa concordar com ele e comigo de que a igreja contemporânea tem essa brecha, esse buraco, que é a falta de uma santidade marcante, de uma piedade eminente. A igreja que deveria ser conhecida por uma vida diferente, por uma vida transformada, muitas vezes não é vista, não é conhecida por essa santidade marcante. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a obediência cristã, ela é um elemento essencial da nossa vida. Como crentes, não faz nenhum sentido nós dizermos: eu sou o Filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, e ao mesmo tempo você dizer: eu não tenho nenhuma preocupação com agradar o meu Pai, eu não tenho nenhuma preocupação com viver pela fé em Cristo Jesus, eu não tenho interesse em andar pelo Espírito Santo. Não faz o menor sentido nós falarmos sobre a vida cristã sem entendermos que essa vida cristã envolve uma obediência a Deus, uma obediência que flui do amor a Deus e que é evidência de uma fé genuína. É claro, irmãos, que nem toda obediência é importante, nem toda obediência é verdadeira. Os antigos teólogos, eles falavam de dois tipos de obediência. Uma obediência que eles chamavam de obediência carnal ou obediência legal, e obediência evangélica, que é aquela na qual nós vamos meditar hoje. O que é essa obediência carnal ou essa obediência legal? É a obediência de um escravo, é a obediência que é prestada por medo da punição, da chibatada, do chicote, e essa não é a obediência que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós é a obediência de filhos, é a obediência do Evangelho, é a obediência que é resultado da nossa gratidão a Deus. A obediência legal quer alcançar a salvação e merecer a salvação pela obediência. A obediência evangélica obedece por gratidão a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por nós. Ela não é movida por medo, nem pelo desejo de autojustificação, mas ela é movida por gratidão, por alegria que flui de termos recebido a graça de Deus. Mas ainda assim, obediência é necessária e importante. E para nós entendermos esse tema da obediência evangélica, nós vamos percorrer alguns assuntos ao longo dessa semana e da próxima. Hoje, pela manhã, nós queremos meditar na relação entre o Evangelho e a lei de Deus. Nós vivemos em uma cultura que abomina a lei. Tudo que é regra, tudo que é obediência, tudo que é noção fixa de certo e errado parece ser abominável à nossa cultura e à nossa geração. As pessoas querem liberdade, e liberdade sem qualquer limite e sem qualquer lei. Talvez você conheça o pensador britânico G.K. Chesterton, que dentre as suas muitas sacadas, ele fornece uma ilustração muito interessante sobre a importância da lei em certos contextos. Ele diz assim: as pessoas acham que muros são sempre prisões, mas às vezes muros são libertadores. Quando é que um muro é um libertador? Ele diz: imagine que você está no alto de um penhasco, no alto de uma montanha, na beira de um desfiladeiro, e você está ali com seus filhos. Se tivesse um muro naquele desfiladeiro, você teria muito mais liberdade. Você deixaria seus filhos correrem livremente, você ficaria tranquilo, porque eles estão protegidos do penhasco, eles estão protegidos da queda, protegidos do desfiladeiro. Muros nem sempre são prisões, muros às vezes trazem liberdade.
E a lei de Deus, irmãos, é um muro que não existe para nos aprisionar, mas existe para nos permitir viver de forma livre. O que eu quero então conversar com os irmãos e meditar com os irmãos nessa manhã é sobre a importância da lei de Deus como uma regra de vida para os crentes. Eu quero mostrar para os irmãos que a verdadeira obediência cristã flui do amor a Deus. E eu quero mostrar para vocês que esse amor que obedece, ele é fruto da graça do Evangelho. Esse amor que o Evangelho produz em nós, ele produz conformidade com a lei de Deus. E antes da gente avançar, deixa eu dizer para você, o que é a lei de Deus? A lei de Deus, a gente pode falar da lei de Deus em sentido geral. Toda ordem divina é lei. Toda ordem divina é lei de Deus. Mas aqui eu tenho em mente um tipo específico de lei, que é aquilo que nós chamamos de a lei moral. A lei moral é aquela que reflete a vontade de Deus para todos os homens em todas as épocas e que é resumida nos 10 mandamentos e que Jesus resume ainda mais em 2 grandes mandamentos: o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Existem outras leis que Deus deu ao longo da história que não são destinadas a serem seguidas por todos os homens em todas as épocas. Havia as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Essas leis cerimoniais elas foram dadas por um tempo específico, enquanto o povo de Israel esperava a vinda do Cristo. Então eles tinham seus rituais, sua legislação alimentar, as comidas que eles podiam comer, os tecidos que eles podiam usar, os dias festivos que eles tinham de observar. Todas essas leis cerimoniais não são parte da vontade de Deus para todas as épocas. São leis que tinham o seu propósito específico de nos guiar até Cristo. Uma vez que Cristo chegou e ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados, essas leis cerimoniais não precisam mais ser seguidas por nós. Existem também aquelas leis que nós chamamos de leis civis, que foram leis que Deus também deu a Israel e que tinham por objetivo proteger Israel como uma comunidade na qual o Messias haveria de nascer. Uma comunidade política na qual o Messias haveria de nascer. Então, dentre essas leis civis, havia regras sobre como a pena de morte era aplicada às vezes por apedrejamento, ou como as pessoas tinham que construir peitoris no alto de suas lajes. Essas leis, elas também não se aplicam diretamente a nós, apenas os princípios que nós extraímos delas continuam sendo aplicáveis. Então, quando você pensa nessa lei de muros, de peitoris sendo construídos nas lajes, você pode pensar em como nós temos a obrigação de proteger uma piscina, por exemplo, para que nossos filhos não caiam nela e sejam machucados. Então, eu não estou falando aqui dessas leis cerimoniais e civis que tinham um tempo específico no qual elas eram exigidas. Eu estou falando da lei moral, a vontade de Deus para todos os homens em todas as épocas. Essa lei que é resumida nos 10 mandamentos e nos 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus deu. É essa lei de Deus que nós queremos, é nessa lei de Deus que nós queremos meditar agora pela manhã. E nós vamos fazer isso em 2 pontos. Em primeiro lugar, eu quero conversar com os irmãos sobre a relação entre lei e evangelho, ou entre lei e graça. E em seguida nós vamos conversar sobre a relação entre lei e amor. Então, em primeiro lugar, qual é a relação entre lei e evangelho? Aqui nós precisamos lidar com 2 problemas fundamentais. Existem 2 tentações nas quais nós podemos cair quando nós pensamos na relação entre lei e evangelho. A primeira tendência, a primeira tentação é aquilo que nós conhecemos como legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é quando a lei engole a graça. O legalismo é quando nós dizemos que para sermos salvos, nós precisamos prestar algum tipo de obediência ou realizar algum tipo de obras para sermos aceitos por Deus. O legalismo diz que nós precisamos sim de Cristo, mas de algo além de Cristo para sermos salvos.
para sermos justificados. Nós precisamos praticar alguns rituais, ou fazer algumas obras, ou performar e ter um certo desempenho na nossa vida para sermos justificados. O legalista tenta construir um caminho para o céu com os seus próprios méritos. Ele tenta chegar ao céu e ser aceito por Deus a partir das suas próprias obras e da sua própria obediência à lei. Esse é um extremo, o legalismo. Do outro lado, nós temos o outro extremo, que é tão problemático quanto, e que talvez seja mais sedutor dentro da nossa realidade, que é o antinomianismo. Antinomianismo significa aquele que acredita que a graça do Evangelho nos libera de toda e qualquer relação com a lei. É a ideia de que, eu sou salvo pela graça, nada que cheire a obediência, nada que cheire a lei pode fazer parte da minha vida. Eu vivo pela graça e eu não tenho nenhuma preocupação com a obediência aos mandamentos de Deus. Esses são dois extremos. E nenhum deles, irmãos, é o ensino bíblico sobre a relação entre lei e graça, ou sobre a relação entre lei e evangelho. O ensino bíblico é muito mais cuidadoso e muito mais profundo e precioso do que isso. A Bíblia nos ensina, e o texto de Romanos que nós lemos vai nos ajudar a entender isso, que existem 3 relações distintas entre lei e graça. 3 relações distintas entre lei e graça. Eu quero que você pense comigo sobre cada uma delas. A primeira relação é a seguinte: a lei torna a graça necessária. A lei torna a graça necessária. Deus entregou a lei ao homem. E Deus não entregou a lei ao homem no Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deus entregou a lei, em primeiro lugar, a Adão, na forma de um pacto de obras. Na criação do mundo, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus fez com Adão um pacto de obras. E o que é esse pacto de obras? É uma aliança na qual Deus se obrigava a dar vida eterna ao homem se ele cumprisse a condição de obediência que Deus havia colocado. Adão deveria obedecer de forma perfeita e pessoal e perpétua a todos os mandamentos de Deus, especialmente aquele mandamento teste que foi colocado ali diante dele, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão obedecesse aquele mandamento e aquele pacto de obras, ele receberia a vida eterna como recompensa da sua obediência. Ele tinha um caminho de salvação pelas obras, ele tinha um caminho de vida eterna pela obediência. Mas quando Adão transgride a lei, quando ele come do fruto que Deus tinha proibido de comer, a promessa de vida que Deus havia feito se torna impossível de alcançar nos termos do pacto das obras. Nenhum homem poderia mais ser salvo pela obediência à lei. Deus diz a Adão: faz isso e você vai viver. Obedece e eu vou te recompensar com a vida eterna. Adão desobedeceu. Ele não herdou a vida eterna. E por causa da corrupção que foi transmitida de Adão para todo o gênero humano, nenhum homem pode mais ser salvo pela obediência à lei. Mas entenda algo: a lei não funciona mais como um pacto de obras para nós. A promessa da salvação pela obediência já não funciona para nós. Mas a lei que foi dada ali no Jardim do Éden, ela continua funcionando como um testemunho da vontade de Deus para nós. A lei continua nos ensinando o que agrada e o que desagrada a Deus. A lei continua revelando para nós a vontade de Deus. Isso não mudou. Quando nós dizemos que o pacto da obra já não funciona mais, isso diz respeito à promessa de salvação. Mas as exigências que Deus faz, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe desagrada, não mudou.
A obediência continua agradando a Deus. A desobediência continua desagradando a Deus. A lei continua mostrando para nós que bênção e aprovação Deus promete para os obedientes. E também continua mostrando para nós o juízo e as punições que esperam aquele que desobedece. Sendo assim, meus irmãos, a lei nos convence de pecado. A lei nos convence do desespero da nossa condição. A lei nos convence de que nós somos transgressores, de que nós somos incapazes de obedecer como Deus requer, de que nós somos incapazes de encontrar um caminho de salvação em nós mesmos. A lei então torna a graça necessária. A lei nos mostra o que é o pecado, e a lei nos mostra que nós descumprimos os mandamentos de Deus, que nós somos pecadores e que nós não conseguimos encontrar a salvação por nós mesmos. E que não existe nenhum caminho de obediência que possa nos salvar. A lei torna a graça necessária ao tornar clara a nossa condição de desobediência, ao nos mostrar que não há nenhum outro caminho de salvação. A lei não nos dá o poder de cumprir as suas próprias exigências. Ela não nos oferece um modo de reconciliação com Deus. E qualquer um de nós que tenha tentado viver sem Cristo pela lei pode reconhecer isso. A lei mostra o que Deus quer. Nós tentamos fazer o que Deus quer. E cada vez que olhamos para a lei de novo, nós vemos que estamos muito longe de atingir o seu padrão de obediência pessoal, perfeita e perpétua. Jesus se encontrou com um homem rico que achava que cumpria a lei e que achava que merecia a salvação pela obediência à lei. Esse homem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta que Jesus disse? Sabes os mandamentos? E ele começa a recitar um por um os mandamentos de Deus. E aquele jovem do alto da sua arrogância diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus então coloca um teste diante dele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. O que Jesus está fazendo com aquele homem? Jesus está testando se ele de fato cumpre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Jesus não está criando um novo mandamento. Jesus está testando o coração dele, aplicando o primeiro mandamento do decálogo. Jesus está perguntando: você ama a Deus mais do que todas as coisas? E a resposta nós vemos na ação do homem. Ele vai embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele se apegou ao seu Deus e não abriu mão. Ele achava que obedecia à lei de Deus, mas quando Jesus provou o seu coração, quando Jesus esquadrinhou o seu coração, ele teve de reconhecer: eu não guardo a lei de Deus perfeitamente. E assim é com cada um de nós. Cada um de nós, talvez do alto da nossa arrogância, ou ignorância, ou insensatez, talvez nós digamos: eu guardo perfeitamente a lei, eu tenho observado todos os mandamentos de Deus desde a minha mocidade. Mas se o Espírito Santo lança luz no teu coração, imediatamente você reconhece: eu tenho quebrado a lei de Deus. Paulo fala isso sobre si mesmo lá em Romanos 7, quando ele diz: eu não teria conhecido a cobiça se o mandamento não cobiçarás não tivesse sido revelado a mim. Ele não está dizendo que ele não cobiçava antes, mas ele não tinha consciência da sua pecaminosidade, até que a lei foi e o feriu com a verdade da sua desobediência. Exatamente isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos 3, se você tiver a sua Bíblia aberta. No verso 20, Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei torna a graça
necessária. O segundo aspecto, segunda relação entre lei e graça que nós precisamos entender, é que na justificação a graça se opõe à lei. Veja comigo o verso 21 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Na justificação, graça e lei são opostos. Na justificação, graça e lei são como água e óleo, não se misturam e não podem se misturar. O que isso significa? Quando Paulo diz que a justiça de Deus se manifestou sem lei, Paulo está dizendo que a graça nos liberta da lei em dois sentidos. Em primeiro lugar, nós não somos justificados nem condenados pela lei. Nenhum de nós é aceito diante de Deus por causa de nossa obediência à lei. E se nós estamos em Cristo, nenhum de nós é condenado pela lei. Essa é a liberdade gloriosa da nossa justificação. Na nossa justificação, todos os nossos pecados são perdoados e nós somos aceitos como justos diante de Deus. Nós somos recebidos como justos diante de Deus. Nós somos declarados justos na presença de Deus. Mas de onde vem essa justiça? Não é a justiça que nós conquistamos pela nossa obediência à lei, mas é a justiça que é imputada a nós, que é atribuída a nós pela fé em Cristo Jesus. É a justiça de Cristo que é dada, atribuída, imputada a nós. E é essa justiça de Cristo, não a justiça da lei, que nos salva, que nos justifica. Nós não somos aceitos por Deus por causa da nossa obediência. Do contrário, nenhum de nós seria jamais aceito. E nós também não somos condenados pela nossa desobediência à lei. A graça se opõe à lei e a graça nos liberta da lei na justificação, também pelo fato de que nós não estamos obrigados a cumprir os aspectos cerimoniais da lei. Esse era um ponto de grande dificuldade para os judeus que haviam ouvido o Evangelho, porque eles achavam que ainda precisavam da circuncisão, dos rituais judaicos, para serem aceitos por Deus. E Paulo está aqui dizendo que a justiça de Deus se manifestou sem lei, tanto para o circunciso como para o incircunciso. A graça nos liberta da lei. Por quê? Porque a justificação é pela fé somente, não é pelas obras? Porque a justificação é pela graça e não pela lei, sem nenhuma contribuição da nossa obediência. Paulo vai nos explicar aqui em Romanos 3, na passagem que nós lemos, e basicamente Paulo vai dizer que a justificação é pela fé somente, sem nenhuma contribuição da nossa obediência, primeiro para que não haja nenhuma distinção entre judeus e gentios. Veja o que ele diz no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a justificação é pela fé somente, para que todos estejam em igual situação diante de Deus. O judeu se aproxima de Deus e é aceito por Deus pela fé no Evangelho. O não-judeu, o gentio, se aproxima de Deus e é aceito por Deus pela mesma fé no Evangelho de Cristo. Para que não haja distinção entre judeu e gentio, a justificação é pela fé, somente, sem contribuição da obediência à lei. Mas Paulo diz mais, Paulo diz que a justificação é pela fé somente, para que a justiça e a graça de Deus sejam magnificados. Veja o verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a justificação é pela fé somente,
para que Deus seja exaltado, para que a justiça de Deus seja magnificada, para que a graça de Deus seja louvada. Se eu contribuísse com as minhas obras, ou com a minha obediência para a justificação, a justiça de Deus não seria tão magnificada. Eu não exaltaria tanto a justiça de Deus, mas eu teria algo de que me gloriar. E é isso que ele diz no verso 27, onde, pois, a jactância, a vanglória, a vaidade foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Por que não existe jactância? Porque nenhum homem pode se gloriar na sua salvação? Porque a salvação é totalmente do Senhor, ela pertence totalmente a Deus. A justificação é pela graça, mediante a fé somente, e por isso é só a graça de Deus que deve ser exaltada. Nenhum homem pode se gloriar. Os aplausos, a glória, o louvor vão todos para Deus e não para nós. Nós olhamos para a nossa salvação e perguntamos: como foi que Deus me aceitou? E a resposta é: não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, em primeiro lugar, a graça, a lei torna a graça necessária. Em segundo lugar, a graça se opõe à lei na justificação. Mas a terceira relação entre lei e graça que nós precisamos entender é que a graça confirma e estabelece a lei na santificação. Veja comigo como o nosso texto termina. É engraçado porque o texto todo parece caminhar para a lei não tem mais valor para nós. Mas aí Paulo termina no verso 31 dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos ou estabelecemos a lei. Você esperaria Paulo terminar dizendo: sim, a lei não tem mais valor nenhum. Ela talvez tenha tido valor no passado para nos trazer a Cristo, mas agora ela não tem mais valor para nós. Mas Paulo diz aqui exatamente o contrário. Na verdade, ele até se ofende de você imaginar que ele está dizendo que a fé anula a lei. Ele diz: não, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui confirmando ou estabelecendo a lei. E esse é o ponto em que nós precisamos trabalhar um pouco. O que é que Paulo quer dizer quando ele diz que nós estamos aqui, que o Evangelho está aqui estabelecendo a lei? Nós precisamos olhar para alguns outros textos aqui em Romanos para entender isso um pouco melhor. Eu queria que você avançasse comigo para Romanos capítulo 6. Nós vamos ler os versos 15 a 18 para entender isso um pouco melhor. Romanos 6, a partir do 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja que Paulo diz que existem dois caminhos. Ou você, e nos dois caminhos nós somos servos. Num dos caminhos você é servo do pecado, e no outro você é servo da justiça. Paulo está dizendo que todos nós um dia seguimos esse caminho, nós fomos servos do pecado. Mas aí ele diz: agora, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora deixa eu te perguntar, o que define alguém que é um servo do pecado? O que é pecado? O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 3, vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Se você conhece a resposta do nosso breve catecismo, você sabe que pecado é toda transgressão da lei ou qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Toda vez que você quebra um mandamento ou não vive de acordo com o mandamento de Deus, isso é
pecado. Agora veja que Paulo coloca aqui essas coisas como opostos. Uma coisa é ser servo do pecado, e ser servo do pecado é ser um transgressor da lei de Deus. A outra coisa é ser servo da justiça. Então, como é que eu defino justiça? Eu preciso definir justiça nos mesmos termos. Se o pecado é a falta de conformidade com a lei, a justiça é a conformidade com a lei de Deus. Então, quando Paulo diz que no meu novo nascimento e na minha união com Cristo, eu fui transformado de um escravo do pecado em um servo da justiça, ele está me dizendo que na minha união com Cristo, a lei de Deus passa a ter um papel importante, porque é a lei de Deus que é o padrão de justiça pelo qual eu vou viver daqui para frente. Quando Paulo diz que agora que eu era servo para a obediência do pecado antes e agora eu sou servo da obediência para a justiça, a minha obediência para a justiça é definida em termos da lei de Deus. É definida em termos da lei de Deus. Isso fica ainda mais claro se nós avançarmos para o capítulo 8 de Romanos. Veja comigo Romanos capítulo 8. A partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a lei, ela não tem defeito nenhum. Ele disse isso no capítulo 7, ele disse, a lei é santa, justa e boa. O defeito não está na lei. A lei mostra o que Deus quer, o que agrada a Deus, o que dá prazer a Deus, a nossa obediência. Mas onde é que está o problema? Quando Paulo diz que a lei estava enferma pela carne, o que ele está dizendo aqui é que nós que somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, não tínhamos condições de cumprir a lei. Essa era a nossa inclinação, essa era a nossa escravidão, nós estávamos sob o domínio do pecado. Então a lei nos dizia, isso agrada a Deus, e nós dizíamos, mas não me agrada. Isso é o que Deus quer, mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero, o que me agrada, e não o que agrada a Deus. E assim nós vivemos, como Paulo diz em outro lugar, segundo o curso deste mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Mas aqui Paulo diz que quando nós fomos unidos a Cristo, algo maravilhoso aconteceu. Nós não apenas fomos libertos da condenação do pecado, que é o que ele diz no verso 1, já nenhuma condenação há em Cristo Jesus para nós. Mas ele diz que algo ainda mais maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo veio habitar em nós para fazer em nós aquilo que a lei não podia fazer. A lei diz, faz isto, mas não nos dá o poder de fazer. A lei diz, obedece, mas não nos dá o poder de obedecer. Mas o Espírito de vida, ele diz aqui, o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E aí você diz, então o Espírito nos livrou de cumprir a lei. Veja o verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo nos capacita a cumprir o preceito da lei. O Espírito Santo nos habilita a amar a lei e a viver segundo a lei. A lei é o padrão, a lei é a regra de vida,
A lei mostra o que Deus quer, mas a lei não dá poder para cumprir. Então, em Cristo, o Espírito Santo vem, e em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e unidos a Cristo pelo Espírito, não apenas a punição do pecado é tirada de nós, mas o poder e o domínio que o pecado exerciam sobre nós é removido, e agora nós podemos andar segundo o preceito da lei de Deus. Você se lembra da promessa da nova aliança lá em Jeremias 31? A promessa da nova aliança em Jeremias 31 tem vários aspectos, mas há dois que são fundamentais. Jeremias 31, 33 diz: eu perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Isso é justificação. Todos os nossos pecados são perdoados, e isso é sem lei, é pela graça mediante a fé. Mas a promessa da nova aliança também diz: eu porei no coração deles os meus estatutos e imprimirei neles a minha lei. Isso é santificação. A lei colocada dentro de nós pelo Espírito Santo, e o prazer de cumprir a lei é implantado dentro de nós. O teólogo John Murray, ele diz que nós precisamos entender que toda liberdade, ela não é apenas liberdade de alguma coisa, mas é sempre liberdade para alguma coisa. E muitas vezes a gente se fixa naquilo de onde nós fomos libertos. Nós fomos libertos do pecado, da pena do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado, do domínio do pecado. Mas aí você se pergunta, para quê? Nós não fomos libertos para ser deixados num vácuo, ele diz, num estado de neutralidade. Nós fomos libertos para algo. Nós fomos libertos para a santidade e para a justiça. Por isso, irmãos, que Paulo diz em Romanos 3, que o Evangelho não anula a lei de Deus pela fé. A graça confirma e estabelece a lei de Deus. E por isso a lei de Deus continua a ser de extrema importância para a nossa vida de obediência a Deus. A lei moral, resumida nos 10 mandamentos, nos ensina o que agrada e o que desagrada a Deus. A lei é a expressão da santidade de Deus, e ela revela como nós podemos ser santos como Deus é santo. Por isso nós precisamos amar a Deus e amar a lei de Deus. Isso nos leva ao nosso último ponto, a relação entre lei e o amor. A relação entre lei e amor. Se a lei é a expressão da santidade de Deus e da sua vontade, de que o homem se conforme à sua própria santidade, então deveria ser óbvio, meus irmãos, que todos aqueles que amam a Deus também devem amar a lei de Deus. Todos aqueles que amam o Pai, amam agradar o Pai. Todos aqueles que amam a Jesus Cristo, odeiam fazer aquilo que levou Cristo até a cruz. Todos aqueles que amam o Espírito Santo, amam a santidade que o Espírito Santo produz. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias colocam lei e amor em oposição. Você ouve dentro da igreja coisas como: a lei dos mandamentos foi substituída pela lei do amor. Você ouve coisas como: Jesus nos ensinou que o amor é o cumprimento da lei, então eu só preciso amar, eu não preciso me preocupar com a lei. Qual é o problema desse tipo de declaração? É que eu não posso saber como amar se eu não souber quais são os deveres envolvidos naquela relação de amor. É muito estranho quando você senta com alguém, um homem que foi pego num adultério grave, e esse homem diz: eu amo a minha esposa. A minha primeira reação é dizer: você não ama. Você cometeu um ato de infidelidade contra ela. Você descumpriu os seus deveres mais básicos como marido. Talvez você ame a companhia dela, talvez você ame as lembranças que você tem dela, mas você não a ama
porque se você amasse, você cumpriria os seus deveres de marido para com ela. Você não pode dizer, eu amo meus filhos, e abandoná-los. O amor cumpre deveres de amor. O amor se entrega para agradar o outro. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, se eu não tenho nenhum interesse em agradar a Deus, em saber o que agrada a Deus, em fazer aquilo que eu sei que agrada a Deus? A lei nos revela como nós podemos amar a Deus, como nós podemos expressar o amor a Deus. E nós já vimos isso, irmãos, inúmeras vezes. O ensino do Senhor Jesus a respeito disso é absolutamente claro. No Evangelho de João, Jesus diz meia dúzia de vezes: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então essa ideia de colocar o amor contra a lei, ou o amor contra a obediência, é totalmente contrária ao ensino do Senhor Jesus. Nós precisamos não separar o que Deus uniu. E Deus uniu amor e obediência. E essas duas coisas precisam andar juntas. Como então nós podemos cultivar o nosso prazer em obedecer a Deus para demonstrar o nosso amor por Deus? Eu queria apenas lembrar você de duas verdades muito importantes. A primeira é que nós precisamos meditar no amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange a amá-lo. Eu queria que você pensasse, não no seu amor por Deus primeiro, mas no amor que Ele tem por você em primeiro lugar. O apóstolo diz, não fomos nós quem amamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Como foi que Ele nos amou? Ele nos amou com um amor eterno, antes da fundação do mundo, antes de existir tempo e espaço. Ele nos amou e nos escolheu e colocou a sua afeição sobre nós e escreveu o nosso nome na palma de suas mãos. E tendo nos amado assim antes da fundação do mundo, mesmo conhecendo os nossos pecados e mesmo sabendo quão longe nós iríamos dele, Ele nos amou com esse amor perfeito, e esse amor gracioso, e esse amor sublime e salvador. Amor que na plenitude dos tempos o fez enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Amor que não poupou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Amor que nos amou quando nós ainda éramos inimigos, execráveis, não dignos de amor. Ele nos amou assim. Não apenas isso. Podia ser aquele tipo de amor que diz assim: eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver na minha frente. Mas o amor dele é o amor que diz: você era estranho, mas agora você é filho. 1 João 3 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Medita nesse amor. E então se pergunta: como esse amor tem te constrangido a amá-lo de volta? Como esse amor tem te provocado a amá-lo de volta? O amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, deveria nos impelir a amá-lo e a demonstrar o nosso amor em atos de profunda obediência. O amor de Deus nos faz amá-lo, o amor de Deus nos faz obedecê-lo, e o amor de Deus nos mostra como nós devemos amar. Em Efésios 5, Paulo diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Medita no amor de Deus. Esse é o primeiro aspecto que você precisa pensar. Medite no amor de Deus e você será constrangido a amá-lo. Agora pense no segundo aspecto. Como é que eu vou amar a Deus de volta? Eu vou amar a Deus de volta guardando a sua lei. O amor é o resumo máximo da lei, como nós lemos na nossa liturgia. O amor resume a lei
e o amor cumpre a lei. O amor nos motiva e impulsiona a nossa fé em direção às boas obras. Gálatas 5,6 diz que a fé verdadeira é a fé que atua pelo amor. Não é uma fé inativa, não é uma fé preguiçosa, não é uma fé inoperante, não é uma fé vazia, mas é uma fé que atua pelo amor. Os nossos pais puritanos diziam: é a fé sozinha que salva, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Nós somos justificados pela fé somente, mas essa fé que justifica, ela vem acompanhada de um desejo de amar a Deus e de obedecer a Deus e de guardar a lei de Deus. O nosso amor é atuante na observância dos mandamentos de Deus. O nosso amor, então, irmãos, precisa se expressar de forma concreta em atos de obediência à palavra e à lei de Deus. João vai questionar isso. Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não expressa amor ao seu irmão a quem você vê? E ele termina dizendo: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Existe um amor que não é amor, que é só de palavra, que é só de língua, mas que não é de fato e que não é de verdade. Não é esse amor que devemos ter nos nossos lábios, irmãos. Nós podemos dizer que amamos a Deus, nós devemos dizer que amamos a Deus, mas nós devemos mostrar que amamos a Deus por uma vida de obediência à lei do Senhor. Nós temos visto que a verdadeira obediência cristã, ela flui do amor a Deus. Esse amor, ele é gerado em nós pela graça do Evangelho. Fomos nós que amamos primeiro, Ele nos amou. Mas esse amor produz conformidade com a lei de Deus. O que é que eu devo fazer com tudo isso então? Se o Evangelho não se opõe à lei, se o Evangelho estabelece a lei, o que é que eu devo fazer como crente? Pelo menos 3 coisas que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, nós precisamos meditar mais profundamente na lei de Deus. Nós precisamos ser estudantes da lei de Deus, meus irmãos. Estudantes das exigências da lei. Estudantes das promessas da lei. Estudantes das ameaças da lei. Porque quando nós meditamos nas exigências, nas promessas e nas ameaças da lei, nós estamos conhecendo melhor o Deus a quem nós amamos. Nós estamos conhecendo melhor o que o agrada e o que o desagrada. Você seria um marido muito ruim se a sua esposa lhe dissesse algumas vezes: eu não suporto esse seu perfume, ele me deixa enjoado, e você insistisse em usá-lo pelos próximos 15 anos. Você seria uma esposa muito ruim se seu marido dissesse: eu odeio coentro, e você insistisse em colocar coentro na comida pelos próximos 30 anos. Você não se interessa por conhecer aquele a quem você ama e buscar agradá-lo. Com Deus, irmãos, as coisas são muito mais sérias. Se Deus diz na sua palavra: isso me agrada, isso me desagrada, nós deveríamos ser estudantes cuidadosos da lei do Senhor para aprender como nós podemos viver para Deus, para a sua glória e para o seu inteiro agrado. Porque é para isso que nós existimos, para agradá-lo, para glorificá-lo, para desfrutar dele para sempre. Você precisa meditar mais profundamente na lei de Deus. Em segundo lugar, você deve meditar mais profundamente no Cristo que cumpriu toda a lei. Irmãos, quão doce é pensar no nosso Salvador, e quão doce é pensar que Ele cumpriu cada um dos mandamentos de Deus com perfeição, não apenas externamente, mas no seu íntimo. Meditar em como Cristo amou cada mandamento de Deus.
Meditar em como Cristo aborreceu tudo aquilo que Deus aborrece e amou tudo aquilo que Deus ama. Meditar em como a alma de Cristo se apegou à vontade do Pai, mesmo quando essa vontade do Pai o levou até a morte e morte de cruz. Meditar em como aquele que é Deus eterno se fez servo e obediente servo até a morte. Ah, como é doce pensar em Cristo e na sua perfeita obediência à lei. Quando nós meditamos na lei, a lei nos leva para Cristo, e a lei nos mostra quão grande é o Salvador que nós temos, porque todos os mandamentos que nós descumprimos, Ele cumpriu. Todas as leis que nós quebramos, Ele guardou. E Ele guardou não apenas por si mesmo, mas Ele guardou para a nossa salvação. Como filho obediente, Ele agradou ao Pai em tudo. E como filho obediente, Ele adquiriu méritos para salvar todos nós que éramos desobedientes e desgarrados, inimigos de Deus. Ele obedeceu a lei, cumpriu a lei e foi amaldiçoado pela lei, embora não merecesse, porque Ele levou sobre si a maldição que era nossa. Medita na lei. Medita no Cristo que cumpriu a lei. Em último lugar, peça a graça do Espírito Santo para tornar você mais diligente no cumprimento da lei. Nós vimos aqui que a carne não pode obedecer à lei. A própria lei não pode nos dar o poder de obedecer. Então nós precisamos do Espírito Santo. Roga a Deus para que o Espírito Santo seja derramado, para que a graça do Espírito seja dada a você e você se torne mais diligente, mais esforçado, mais interessado em cumprir os mandamentos de Deus. E assim você poderá dizer como Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aquilo que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Povo de Deus, vocês precisam amar a lei por causa do Evangelho. Não tentar guardar a lei para serem salvos, mas amar a lei, porque essa lei revela aquilo que agrada ao Pai. Ela é uma regra de vida para nós, e nós queremos viver por ela, pela fé em Cristo, andar segundo os preceitos da lei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, que tantas vezes quebramos a Tua lei, que tantas vezes descumprimos os Teus preceitos, e que tão pouco mostramos ao Senhor amor ao Senhor e à Tua lei. Tem misericórdia de nós, concede-nos do Teu Espírito, para que nós possamos ver a Cristo, ver a graça daquele que guardou toda a lei e que cumpriu a maldição da lei em nosso lugar. Dá-nos da graça do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a Tua lei, de forma mais obediente, de forma mais santa, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.